E eu queria começar lendo para vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Irmãos, no Tadel, nós ministramos no Tadel passado esse texto e foi muito forte. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, olha o que Paulo está falando, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou voltando às fábulas, voltando às viagens, porque não estão querendo ouvir essa doutrina, sente coceira, incomoda. Então, Paulo descreve um tempo que nós estamos vivendo. Paulo descreve um momento, que ele fala, virá um tempo, e eu creio que esse tempo nós estamos vivendo. Mas o texto que eu quero realmente falar está em Lucas 8, versículo 8, nós lemos assim: tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu fazer uma pergunta, eu não vou fazer assim abertamente, que pode constranger alguém. Mas tem alguém aqui que não está me ouvindo? Levanta a mão. Estão todos me ouvindo? Sim ou não? Agora você pode fazer assim. Isso. Está me ouvindo? Jesus falou assim, depois disso, exclamou. Essa palavra exclamou no original, ele quis dizer, ele bradou. Eu não vou falar como Jesus falou, porque pode assustar, porque não sei se está muito alto a minha voz aí atrás, mas ele falou assim, aqueles que têm ouvido, ouçam. Ele bradou com força, ele colocou energia, ele colocou muita convicção no que ele estava falando. Então o que é isso que fez com que ele exclamasse dessa forma? Eu estava conversando com o pastor Sabá Liberal, nosso supervisor da região sul, e eu falei, pastor Sabá, essa mensagem aqui, irmãos, originalmente foi o pastor Sabá quem a fez, mas ela é muito forte, muito poderosa para a realidade que estamos vivendo, não apenas local, mas igreja também, e também na cidade. Então nós fizemos, eu peguei e trabalhei e adaptamos a nossa realidade, e aqui está essa mensagem poderosa. Pastor Sabá, liberal, eu lembro quando eu comecei a falar sobre liderança, eu não sabia falar sobre liderança, eu tinha receio, eu não sabia qual era o verdadeiro significado da palavra líder. Para mim, no início, era como se fosse algo assim, para que líder? Todos nós estamos iguais perante Jesus, algo assim, falta de maturidade de entendimento, né? E eu comecei a ouvir muitas mensagens do pastor Sabá, discípulo do pastor Eibe, e pela graça de Deus eu tenho aprendido, e ainda tenho muito mais a aprender com ele. Mas eu não vou entrar profundamente aqui nesse texto, porque também não vem tanto ao caso, mas aqui nós conseguimos entender o que Jesus havia falado, quando ele falou, depois disso ele exclamou, aquele que tem ouvidos, ouça. A parábola do semeador, ela está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E a parábola do semeador, como você sabe, fala de 4 tipos de solo, de 4 tipos de situações. E saiu o semeador a semear. Se um semeador saiu a semear, porque ele, obviamente ele tem nos seus bolsos, nas suas bolsas, sementes. Amém? E ele fala que ele saiu a semear, jogando a sua semente, e parte dela caiu à beira do caminho. Outras caíram em meio aos espinhos. Outras caíram num terreno pedregoso, e outras caíram numa boa terra. Esta veio verdadeiramente a dar fruto, porque a que caiu no meio do caminho, os pássaros comiam. A que caía no meio dos pedregulhos, como não tinha muito solo, ela até começava a criar raiz, mas logo morria. Outras caía no solo, começava a pegar força, mas os espinhos abafavam e matavam aquela planta. E outras caíam em terra fértil.
Obviamente que esse texto que Jesus está falando por uma parábola, ele está falando de 4 tipos de solo, mas ele está querendo também dizer, há 4 tipos de corações. Há 4 tipos de pessoas. E o tempo que vivemos hoje, é importante nós entendermos que os responsáveis por ser um caminho que fica exposto a tudo que é tipo de rapina, ou está cheio de pedra, ou cheio de espinho, ou uma terra fértil, somos nós. Fale assim: eu sou o responsável pela minha vida. Eu estou lendo um livro muito bom, irmãos. Depois que eu terminar, se quiser já ler, na verdade, é que depois que eu terminar já tem 2 na fila. É um livro muito antigo, mas um livro muito bom. Põe em ordem o seu mundo interior. Ele compara o mundo interior com um jardim. Se você tivesse, olha só, eu vou desenhar uma coisa aqui. Você tem uma casa bem bonita, sua, já construiu. Você e tua esposa sentaram e construíram aquela casa gostosa que vocês queriam construir. Garagem para os carros. Amém. Certo? Não sei se você gosta da piscina à frente ou atrás da casa, não importa. Mas tem um irmão aqui na igreja que tem um terreno no fundo da casa dele, depois da piscina assim. Irmãos, ele deixou o gramadinho bem limpinho, colocou os quadradinhos em volta, cheio de árvore frutífera. Não vejo a hora que aquele negócio começar a dar fruta. Coisa mais linda. O que você faria se depois de construir tua casa ainda tem uma área de 10 por, sei lá, por 15? Isso dá 150 metros quadrados. Você vai fazer um jardim. Você vai deixar de qualquer forma ou você vai colocar as plantas que você quer colocar lá? Nós, como vamos querendo fazer um jardim, esse livro me compara esse homem interior, o nosso mundo interior, a um jardim. É óbvio que Deus fala na palavra de Deus que nós somos como um jardim fechado para a presença dEle. Um jardim totalmente lacrado, onde somente Ele entra. Mas nessa ilustração, quando você vai construir um jardim, você vai tirar as ervas daninhas, você vai tirar aquilo que você não quer no jardim, e se não tem naturalmente, você vai colocar. Amém? Então vem comigo nessa mensagem de hoje, porque nós vamos trabalhar um assunto que vai te ajudar a construir o seu homem interior, o seu interior. Por quê, irmãos? Porque antes de querer mudar o mundo, coloque o teu universo interno em ordem. Antes de querer mudar a vida das pessoas, permita que Deus mude a sua. Antes de querer liderar alguém, lidere a sua própria casa. Antes de querer exercer liderança sobre alguém, antes de reclamar de líder, antes de falar mal de líder, coloque em ordem a sua liderança interior. Paulo é muito claro quando ele fala assim: se não governa nem mesmo sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Nós temos que entender essas prioridades, essa responsabilidade, querido. Hoje estou aqui para lhe falar que é sua e não do pastor, por mais lindo que eu seja. Isso aí, filho. Minha esposa não estava aqui para dizer linda lá no fundo. Fiquei na expectativa de ouvir o linda. Mas o Fábio está aqui, o olhar dele diz isso para mim. Tem uma coisa interessante aqui. Os discípulos perguntaram, depois de ele falar a parábola, os discípulos. Jesus chamou os discípulos em particular, os discípulos falaram assim, perguntaram para ele: por que o Senhor ensina por meio de parábolas? Por que o Senhor faz isso? Veja a resposta de Jesus em Mateus capítulo 13. E Jesus lhe respondeu, um dos registros mais fortes da Bíblia, irmão: somente a vocês. Uau! Olha aqui, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas não, mas de atitude sim. Somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus e não os outros. Olha isso aqui, irmão. Olha para o teu irmão lá e fala assim, ó, rapaz. Sabe aquela cara tipo assim? Por quê? Porque somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus e não aos outros. 12. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. E é por isto que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem,
não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar e nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas mesmo olhando, não conseguirão ver. Olha o versículo 15. Isto acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e voltariam para mim, e eu os curaria. Olha o versículo 15, que eu faço intencionalmente a mensagem de ler para você. A versão a mensagem. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver, e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Veja que o Senhor Jesus está falando sobre tapar os ouvidos. Veja que o Senhor Jesus está falando sobre você não escutar, não ouvir, só que de uma forma voluntária, de uma forma que a pessoa decide em não ouvir. A partir daqui Jesus começa a ensinar, a explicar, e você percebe que quando Jesus passa a explicar a parábola, ele explica somente aos discípulos. Ele é intencional em separá-los à parte e revelar essas verdades, o mistério da parábola para os discípulos. Por quê? Porque somente eles tiveram fome e sede da verdade de Deus. Eles quiseram realmente, foram intencionais, eles inclinaram genuinamente o seu coração para aprender de Jesus. Discípulos têm o seu coração inclinado em aprender. E aqui então nós temos 4 tipos de solo. Eu quero falar nessa noite a vocês, e a nós, e a mim também, sobre coloca o tema lá agora, por favor, no telão, para ficar bonito, bacana. A síndrome da surdez deliberada. Síndrome não é uma doença específica, síndrome ela é um conjunto de sintomas, um conjunto de características que a pessoa desenvolve, não é uma doença específica, mas nós vemos muitas vezes, infelizmente, muitos irmãos que desenvolveram a síndrome da surdez deliberada, ou seja, decidiram tornar-se surdos. E isso tem uma implicação terrível em suas vidas. Nós podemos ver resultados diversos, e todos eles, quando essa síndrome ataca, e não há uma cura, são ruins, terríveis, até desastrosos e até fatais. Porque a pessoa pode deixar de conhecer, de ver o Senhor na sua formosura. Primeiro, então, característica, primeira sintoma dessa síndrome, que é na verdade uma causa, é uma surdez causada pela abundância de informação. O perigo da abundância de informação. Queridos, nunca em todo o tempo, eu não sou tão velho assim, na verdade eu sou um mancebo de 43 anos, um guri, um jovem mancebo de 43 anos. Nunca tanta gente falou ao mesmo tempo sobre as mesmas coisas aos nossos ouvidos. Nunca houve tanto material em tanta forma de divulgação. São podcasts, são blogs, são pregações online, são conferências, são lives, são livros. Gente, tem informação de tudo quanto é lado. Sites e reportagens, e tem de tudo. E por aí vai. Os melhores pregadores do mundo, com um clique, eles podem ser ouvidos e as pessoas podem assisti-lo. E tudo isso aí, a verdade é que tudo isso está muito fácil e muito disponível. Mas a pergunta é: eles estão sendo ouvidos?
Sabe, queridos, nós temos visto que o tempo de atenção que as pessoas têm para um vídeo, se alguém quer que o seu vídeo seja visto no Instagram ou no Facebook ou alguma coisa assim, sabe o que precisa ter? O vídeo não pode passar de 59 segundos, porque a sua playlist é gigante. O dedo corre naquela tela de uma forma tão rápida que, se fôssemos para contar os centímetros da tela, somando os centímetros, talvez algumas pessoas dão uma volta no planeta em 2 dias. De centímetro por centímetro, 10, 20, 30, 40, 50, 1 metro, 1 metro 10. Quando vai ver, deu a volta no mundo. Já girou tanto aquele rolo de status de stories, como é que é o nome daquilo? De feed, né? Feed. Já rolou tanto aquilo que dá para ir até a lua e voltar. Nós estamos vendo uma inundação de informações. Tanta gente falando por aí do Evangelho de Jesus, da volta de Jesus, do coração de Jesus, do poder de Deus. Não estou falando da motivação. Tem motivações diversas, irmãos. Tem sim. Tem motivações que não são muito boas, mas não vem ao caso a nós falar agora. Não cabe a nós falar essas motivações. Deus está vendo essas coisas. Mas a pergunta é: nós estamos realmente ouvindo? O que acontece com a abundância? A abundância é bom. Olha o que nós lemos em Provérbio 27, 7. A alma farta, Provérbio 27, versículo 7. A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Irmãos, a abundância é bom, só que ela pode se tornar traiçoeira. O excesso de informações pode nos causar problemas. Então, a síndrome da surdez deliberada, um dos sintomas dela é que nós estamos com a nossa playlist gigante. Gigante, 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 gigante. A quantidade de pessoas que estão numa palestra, numa aula online, num culto de pregação aqui, mas o seu dedo não para de correr na notícia do seu trabalho. Está aqui, mas a mente está no que já tem que fazer amanhã. Está aqui, mas está vendo o status, está vendo se alguém curtiu o seu post de agora a pouco na praia. Hashtag praia. Está aqui no culto, mas está preocupado se curtiram o seu post. Irmãos, com muito amor eu quero te falar uma coisa para você. Pastor, mas é trabalho, é importante. Deixa eu falar uma coisa para você com muito amor e carinho, querido. Se nesse momento de culto, onde a igreja de Jesus se reúne, você não consegue desligar a sua agenda, porque a sua agenda é muito importante para você. Afinal de contas é o trabalho, pastor. Eu quero te falar uma coisa para você. Certamente a sua agenda não é de Deus. Não peça para Deus abençoar aquilo que você não prioriza. Mas pastor, não entendi, eu estou priorizando o meu trabalho. Exatamente, você devia estar priorizando a presença de Deus. Não, pastor, mas eu oro em casa. É outra coisa. Agora é um momento específico. Fala específico. Fala assembleia solene. Fala culto. Templo. A igreja perseverava unânimes no templo. Hora de você desligar o seu celular. Hora de você desligar as suas agendas. Presta atenção porque Deus está falando. Desliga. Se a sua agenda te tira de dentro da igreja, essa agenda não pertence a Deus. Não pertence a Deus. Coloque em ordem todas essas coisas. Seja ousado, seja dono da sua agenda. Deixe o dinheiro ser o seu servo, porque ele é péssimo, Senhor. Amém, queridos? Então o perigo da abundância é a tendência ao desperdício, ao desprezo. Tem tanto, que você não ouviu domingo? Eu ouço lá em outro. Você não ouviu agora? Eu vou ver outro. Daqui a pouco tem um pó, daqui a pouco eu dou uma... Aí uma imagem bem top chama a minha atenção e eu paro. Afinal de contas, estão pesquisando quais são as imagens que eu paro. Aí ele já começa a mandar mais. Vendo que nós nunca tivemos tantos pregadores, professores, mentores, palestrantes, seja qual for o tema que aqui mais
fechada agora é nossa, é o Evangelho. Como eu falei, irmãos, domingo é dia de culto. Quando eu me converti, eu entendi que domingo é dia de culto. Eu posso ir para a Índia, domingo é dia de culto. Eu posso estar em qualquer lugar do universo. Se eu estiver lá em Marte, eu vou procurar uma igreja em Marte, domingo para ir lá dar glória. Ô glória! Porque domingo é dia de culto. Mas pastor, é o único domingo que eu tenho para passar com a minha família e na praia. Pois então vem no culto da manhã e depois torre na praia o quanto você quiser. Mas venha, ou torre e venha torrado à noite. Mas culto, eu não gosto de ir no culto. Então você não gosta de congregar com os irmãos de Cristo, irmão. É isso, é igreja. Nós podemos ainda. Nós ainda podemos. Sabe por quê, irmãos, que isso é muito sério? Porque se nós não cuidarmos, nós nos tornaremos a geração que registra, mas não experimenta. E eu vejo, e é claro, é nítido ver pessoas que estão assim. Conseguem registrar bem as coisas, mas experimentam muito pouco. Senta no culto, irmão. Acabei com a medida do príncipe aqui. Está lá o pastor pregando. Ou a pastora pregando. Tá com formiga, irmão? É que nós desligamos a água. Você não, meu irmão. É água. E a água vai xixi. Água, xixi. O cara para a semana toda se desidratando para se hidratar na igreja. Glória a Deus. É uma geração que está aumentando, irmãos. Pessoas que elas registram. Você viu aquele louvor? Uau! Aí o irmão que não somente registrou, mas também experimentou, ele fala: senti. Aí fala assim: nossa, só isso? Não, irmão, é porque eu não fiquei de telespectador, eu mergulhei na presença. É diferente, cara. É diferente. Cuidado com essa síndrome, porque ela nos torna apenas observadores e não participantes. E quando a trombeta tocar, eu não quero estar lá participando daquele momento, e olhar para trás e estar sentado analisando. Olhe bem que Jesus podia puxar mais para o lado direito essa igreja. Esses irmãos aqui que são daquela igreja, por que eles estão observando a noiva subir? Porque Deus vai respeitar. Você sempre observou, na hora de voltar, fica observando. Deus respeita, irmão. Eu creio que se Jesus estivesse aqui, presente de corpo agora, eu creio que Ele estaria mais uma vez, como foi naquela época, na frente do mar da Galileia. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, queridos? Mateus 13,17, então Jesus, já falei esse texto: diga a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. É isso que eu falo e que eu tenho dito do privilégio de entender o privilégio que é servir Jesus. É um privilégio para nós entendermos o privilégio que há em nós estarmos juntos como igreja. É um grande privilégio. Muitos homens, é só você ler Hebreus 11, os heróis da fé, tendo Deus preparado algo melhor ao nosso respeito. Está falando disso, do Espírito Santo em nós. O problema é que um dia essa abundância vai acabar. Olha que o profeta Amós profetizou, Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e nem sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor, mas não a acharão. Por isso, irmão, tenha cuidado. Se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração.
Eis que estou à porta e bato. O pregador, quem subir aqui para pregar, meu irmão, ele vai apenas falar a mensagem. A terra, a recepção é sua. Então isso aqui é uma das síndromes, um dos sintomas, a síndrome da surdez deliberada. Segunda coisa, quem estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? É um outro aspecto dessa síndrome. Quem nós estamos ouvindo? Você já se deve ter ouvido alguém falar assim, quer ver, ó? Ouvido alguém falar, ou de repente até mesmo você fala assim: é por isso que eu não ouço ninguém. É por isso que eu não ouço ninguém. Não quero ninguém se intrometendo na minha vida. Ah, quem manda em mim sou eu. Tem uma outra versão: ninguém me manda. Eu brinco com a Fran de vez em quando, ela, amor, faz isso. Não, ninguém me manda. Ela só olha. Quem é casado aqui, está com a sua esposa por perto? Você entendeu o que eu falo quando ela só olha, né? Você sabe o frio que dá na espinha. Dá ou não dá? Não vem de papo, não, é porque na minha casa eu que sou o macho alfa. Tu até pode ser o macho alfa, mas quando a fêmea, ômega, olha bem na bulica do teu zóio, bate, é só aquele olhar. O Breno riu porque é verdade, é o que acontece. Sabe, irmão, essas pessoas que comentam assim, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, porque eu não vou me colocar debaixo de homem nenhum, porque eu não ouço ninguém, porque é o que manda em mim. Elas passam duas impressões. A primeira, que ela se parece poderosa. Meu Deus, rapaz, esse é baguá. Esse aí, olha, Conan, teu bárbaro, dá um tacape para ele. Esse cabra é poderoso, ninguém me manda, não preciso ouvir para ninguém. E a outra impressão que parece que ela é super inteligente. Que viver assim é super, uau, olha, uau, o cara é a Wikipédia em pessoa, ele sabe tudo. Irmão, isso aqui é uma mentira dupla de Satanás, muito bem elaborada para as pessoas, é uma baita de uma mentira. Pelo contrário, irmão, a Bíblia nos ensina que viver assim, não é ser inteligente, é ser insensato. Vários exemplos, irmãos, vários. Eu falei, vou pegar alguns exemplos, tem vários. Eu falei, achei melhor não pegar nenhum. Vários exemplos de pessoas que se isolaram, não precisam ouvir ninguém. Isso é soberba do coração. E Deus resiste aos soberbos. Sabe o que é Deus resistir aos soberbos? Não é Deus virar as costas, tipo assim, você é muito soberbinho, eu vou dar as costas para você. Não, irmão, ele resiste. O soberbo até tenta, mas ele fala, aqui não. Com esse coração soberbo eu resisto a você. Eu não quero ouvir o que você quer. Eu não quero te dar o que você está pedindo, porque você é soberbo. E a soberba precede a queda. Não é possível. Outra coisa, não é possível alguém dizer que ninguém fala comigo, ninguém me manda, eu decido o que eu quero. Sabe por quê? Irmão, você pode fazer 300 polichinelo falando que você é independente, que eu vou continuar falando que você não é, que as suas convicções, as coisas que você crê, a forma que você pensa hoje, você foi influenciado por alguém. Porque como você pensa, como você reage, como você age hoje, você não nasceu com isso, alguém te ensinou. Não sei se é a Globo, não sei se é o seu influencer, melhor, não sei quem é que está te influenciando, mas nós caminhamos muito formatados por várias informações que nós vamos adquirindo no decorrer da vida. Vai formando a nossa forma de entender. No mínimo, alguém fala com você,
Eu espero que não seja o capeta. Né? Alguém está formando a sua opinião, e esse é o X da questão. O Hulk, pode ser o Hulk que está te influenciando. Ou, cara, Quarteto Fantástico de Azul. Estou brincando, gente. Vai lá, trabalha aí, vai. Porque quando estamos dando ouvido para alguém, irmãos, automaticamente, ao dar ouvido para alguém, eu estou desprezando o outro. Quando eu dou ouvido para esse, eu desprezo esse. Quando eu dou ouvido para esse, eu desprezo esse. É natural. Nós podemos aprender com várias pessoas. O fato é que alguém está falando na sua vida. A pergunta é: quem é que está ministrando você? Quem está ali influenciando? Quem é? Uma outra pergunta: quem você deveria estar ouvindo, mas está deixando de ouvir? Está virando as costas para ouvir quem você não deveria estar ouvindo? Quem? Nós precisamos aprender a ser seletivos. Eu ensino meus filhos: o seu ouvido não é penico. Ai, pai, mas ele está falando. Sai de perto. Simplesmente sai. O seu ouvido não é penico. Sai. Não precisa ser grosseiro, soberbo, arrogante. Só saindo pela esquerda. E sai de perto. Quem é essa pessoa que você está desprezando ou que você está dando ouvido? Eu gosto de uma frase, irmãos, que ela ensina o seguinte: cuidado com amizades profundas com pessoas rasas. Cuidado, é perigoso. É uma escolha. É uma escolha. Essa é uma das evidências também dessa síndrome da surdez deliberada. Outra terceira coisa: o poder de ouvir as pessoas certas. Irmãos, ouvir conselhos certos tem poder nisso. Nós vimos vários exemplos disso. Existe um poder extraordinário atrás da atitude, dessa posição que você ocupa de ouvir as pessoas certas. Isso é uma tremenda qualidade. Que nós estamos ouvindo, sendo influenciados, não nos resta dúvida. Agora, está certo. E eu não falo isso, irmão, para você acionar o seu botão de vamos julgar. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos sim aprender a julgar. Não a pessoa, mas a mensagem. A palavra do Senhor nos ensina que não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Porque, meus irmãos, não ache que Satanás vai vir com um chifre, orelha de bode, um rabo pontudo, um tridente. Não, ele não vai vir, irmão. Ele pode vir vestido, meu amigo, de um jeito que você fique falando de uma forma tão eloquente, você fala: uau! É óbvio que a sabedoria de Deus é muito maior, amém, irmãos? É óbvio que a manifestação da glória de Deus é maravilhosa e mais poderosa, e é impossível alguém conseguir ganhar de Deus. Mas fique atento. Tem uma frase, um ditado que fala assim: me diga com quem tu andas e eu te direi com quem tu és. Com quem tu és. Quem já ouviu isso? Minha avó amava falar isso. Olha, meu neto, me diga com quem tu andas e eu vou te dizer quem tu és. Né? Nós demos uma adaptada. Olha só. Me mostre como tu está. Me mostre os resultados da sua vida. Deixe-me ver as suas conquistas e como você tem alcançado essas conquistas. Me deixe ver como está a sua situação atual. E eu te direi que tipo de pessoa você tem andado e ouvido nos últimos 5 anos da sua vida. Pastor, faz 5 anos que eu estou na igreja e a minha vida não mudou. Quem é que você está ouvindo? Vim para a igreja? Não é à toa que Jesus gritou: aqueles que têm ouvidos, ouça. Mas será que de repente nós não estamos naquela classificação de que veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam?
Será que nós não precisamos reformar o nosso jardim, tirar as sementes do caminho, colocar no seu devido lugar, tirar os pedregulhos, tirar os espinhos e colocar aqui numa terra fértil? Terra fértil dá trabalho, irmão. Tem que arar, tem que trabalhar, tem que adubar. Uma terra fértil, você tem que trabalhar ela. Diga isso. Eu gosto de afirmar que não basta decidir ser um bom ouvinte, é preciso decidir ouvir bons mentores. Existem algumas pessoas, irmãos, que a aparência deles não me agrada muito, mas o conteúdo deles é fantástico. Pessoas que falam de uma forma assim que às vezes não me... Apesar que eu sou bem eclético com as coisas desse jeito aí, mas tem uns caras que falam de um jeito assim que... Por exemplo, a primeira vez que comecei a me aprofundar nas cartas de Paulo, eu achei Paulo um cara arrogante. Alguém que se aprofundou em leitura e achou, cara, esse cara é mala. Eu pensei, irmão, se é pecado, estou confessando aqui diante de todos vocês. Mas o meu evangelho, do qual eu me tornei, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem aqui tem coragem de falar isso agora? Hein, Fábio? Ser de meu imitador, como eu sou de Jesus Cristo. Bem que esse pastorzinho está achando que é. Foi assim que eu pensei de Paulo. O que esse cara está pensando que é? Jesus ensinou. Os frutos mostrarão qual é a árvore. Os frutos mostram a árvore. Nós temos várias formas de reconhecer pessoas. Por exemplo, tem pastores que eu gosto de ouvir por causa da facilidade que ele ensina coisas profundas. Tem outros que eu gosto de ouvir, não é fácil de ouvir, mas são deep, são muito profundas. Um deles é o Mike Bickle. É difícil de entender, porque ele voa, mas é muito profundo. Outros que falam coisas simples, poucas palavras, mas falam tudo. Tem o meu pastor, meu discipulador, que é quem eu mais escuto. Quem nós estamos ouvindo? Precisamos ser seletivos, precisamos escolher quem vai ocupar esse lugar na nossa vida, o lugar de falar ao nosso ouvido. Muitos dos nossos problemas se explicam pelas pessoas que ouvimos ou pelas pessoas que deixamos de ouvir. Irmãos, muitos problemas se explicam pelo fato de termos ouvido pessoas erradas, ou até pior, ter deixado de ouvir as pessoas certas. Eu já vi esse filme, irmão. Eu já vi esse filme. Se eu tivesse ouvido aquele conselho. Se eu não tivesse seguido aquele conselho, eu estaria melhor. Já vi esse filme. Lógico que a pessoa, quando chega no ponto de falar isso abertamente, porque já está madura a ponto de ser transparente e reconhecer que errou, né? Olha só, ouvir as pessoas certas é uma evidência de pessoas sábias. Ouvir as pessoas certas. O contrário também é verdade. As pessoas que não gostam de ouvir e insistem em ouvir pessoas erradas, revelam insensatez. Irmão, deixa eu falar algo claro aqui, sem resenha. Sabe aquela pessoa que você sabe que é fofoqueiro? Não estou falando de ninguém, mas nós sabemos, seja sincero, você sabe. O pastor está me incitando a julgar as pessoas. Não, você sabe, simplesmente é notório. Por que você insiste em ficar lá trocando ideia? Não é para converter o coração do irmão. Mentira. Isso é para ir lá tricotar fofoca, mano. E se essa fofoca envolve a vida de irmãos, deixa eu te falar o pecado que o diabo está te levando a fazer, tá? 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª o Senhor abomina. Sabe qual é outra coisa que é abominação, professor? A palavra é mesmo, a 7ª o Senhor abomina. É quando o homem se inflama com o homem, a mulher se inflama com a mulher. Isso é a abominação aos olhos do Senhor. É a mesma coisa para Deus, aquele que semeia dissensão entre os irmãos. Abominável. Escolha, seja seletivo. Eu não estou falando que você tem que ser grosso. Ih, irmão, estou começando a falar mal. Vou sair porque você é um fofoqueiro. Não.
Mas bata o papo reto. Fala, querido, ó, meu irmão, você tem alguma coisa contra alguém? Vai lá e fale com ele. Ô irmão, não, só estamos só com... Vai lá e fale com ele. Não, vai e fale com ele. Amo você. Vira as costas e sai. Simples. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram suas histórias transformadas, seus destinos transformados por ouvirem as pessoas certas e também por terem ouvido as pessoas erradas. Olha o que nós lemos em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra crede é dar ouvido, dar atenção, escute. Dê atenção aos seus profetas e você vai prosperar. O Senhor Deus nos fala: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que vocês desejam. Confie em Deus e creia nos seus profetas e vocês serão prósperos. Sabe, irmão, eu quero ser ousado mesmo. Ouvir a Deus e pessoas de Deus não é só uma questão de humildade, é também uma questão de inteligência. Ouvir Deus e as pessoas de Deus não é só ser humilde, é também ser inteligente. Provérbios 19:20. Ouça os conselhos e aceite a correção, assim aprenderá a ser sábio. Ah, pastor, eu não me considero muito sábio, eu acho que eu sou meio tongo. Ouça os conselhos e aceite a correção, assim aprenderá a ser sábio. Ouvir um profeta muitas vezes não é uma questão apenas de inteligência, mas também de sobrevivência. Escute aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Falo pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Talvez, muito provavelmente, existe algo que você está há muito tempo querendo muito, pedindo muito ao Senhor. E talvez isso não aconteceu ainda, sabe por quê? Porque você ainda não obedeceu. E tem muitas bênçãos para a sua vida, que vai requerer de você uma obediência radical à voz do profeta. Uma obediência genuína à voz do profeta. Nós temos o privilégio, como eu falei, estamos tendo o Tadel agora de terça-feira, nós vamos falar sobre o ministério profético. Deus está se manifestando, o Espírito de Deus está sendo derramado, e quando o Espírito de Deus é derramado, surgem pessoas cheias do Espírito de profecia, de palavra de conhecimento, de palavra de entendimento. São ferramentas que Deus deu para a edificação do corpo de Cristo. Talvez, você esteja perecendo ainda, porque você já ouviu a voz do profeta um dia, e você ainda tem negado a obediência ao que o profeta falou. E quarto, a pior surdez é aquela que não se quer ouvir, apesar de poder. Sabe aquela história assim do pior cego, aquele que não quer ver? Então, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Provérbio 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador dá ouvidos à repreensão. O pior surdez, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, ele escolhe desprezar. Muitos dos problemas da vida foi porque desprezamos conselhos de pessoas certas. Provérbios 5, do 11 ao 14, fala depois uma história de ouvir a mulher que fala demais, a mulher adúltera, que adulterou no seu coração. Então assim está falando o rei com o filho, fala assim: no fim da sua vida você chorará por ter arruinado a sua saúde e todos os seus bens. Então dirá, que isso nunca aconteça com a gente, lá na frente, então dirá: por que não escutei os meus pais? Por que não ouvi os meus mestres?
Não quis ser corrigido e nem repreendido. Agora estou praticamente arruinado diante de toda a comunidade. Olha como o diabo engana, colocando orgulho e arrogância e soberba nas pessoas. Porque ele sabe que quando nós começamos a ouvir os conselhos, nós prosperamos, crescemos, avançamos, conquistamos, para a glória de Jesus. Eu já vi esse filme, irmão. Deus nos dê bondade e misericórdia de não passar por isso. E Ele já nos deu, porque Ele providenciou profetas, mentores, homens e mulheres de Deus, que oram pela sua vida. Pais que amam vocês, pais naturais mesmo, que amam os seus filhos, estão dando conselhos. Por que desprezamos? É muito simples, porque a arrogância e a soberba tomou conta do nosso coração. É tempo de nos arrependermos desse tipo de atitude. Eu não estou pregando essa mensagem para ninguém, eu estou pregando essa mensagem para nós. Se em algum momento você caiu nisso, eis o dia da oportunidade de você se arrepender diante de Deus. Eu vou mudar de igreja, porque essa conversa é muito dura. Irmão, essa conversa aqui, ela é dura um pouquinho mesmo. Só que, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só quero você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Palavras de vida eterna. Não tem outro lugar, irmãos. Não tem outro lugar. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Me feriram. O problema é seu. Eu tenho sido disciplinado, irmãos. Eu tenho me disciplinado, sendo intencional no Provérbio 4:23. De todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. A responsabilidade de guardar o seu coração é sua. É sua. Guarde seu coração. É lógico que se é uma ferida constante, é algo intencional em te ferir, vai e converse com o seu irmão, acerta com ele. Mas guarde seu coração. Pessoas que sempre... Vixe, agora me perdi aqui, cheio. Pessoas que sempre se recusam a ouvir, um dia se encontrarão ouvindo apenas o silêncio do seu isolamento. Sempre. Não houve pai, não houve tio, não houve avô, não houve mãe, não houve mulher, não houve amigo, não houve discipulador, não houve pastor. A única pessoa que ele ouve é o seu ego. Pois quando as coisas derem errada, culpe o seu ego. Mas quando derem errado, sabe, encontre no Senhor, como Davi, irmãos. Quando tudo deu errado, os seus homens se viraram contra ele, ele foi lá e encontrou suas forças no Senhor. Porque é Ele que nos fortalece. É hora de mudar, é hora de atitude diferente, é hora do #12, como disse o Alex. É tempo, igreja, de você se responsabilizar e crescer, sair do lugar que ficou. Eu não sei se é assim sim, é a palavra de Deus. E vamos mudar. É simples, irmãos. Quando eu comecei a ministrar sobre o espírito de engano, a ação do espírito do anticristo, na segunda pregação online, eu gravei ali embaixo, eu senti uma voz falando no meu coração: você quer briga? Pois então você vai ter. Era para me intimidar, era o próprio espírito de Satanás. Porque quando você começa a confrontar o espírito de engano, ele vai se fortalecer. Ele vai querer te parar, ele vai querer te enganar, vai dizer que você não consegue, ele vai tentar fazer isso com você. Ei, incline seus ouvidos, que o Senhor está falando. Eu tenho sido muito intencional, queridos, assim, de uns mês e meio para cá, muito intencional. E assim, eu já estou acabando, até se o pessoal já louvor já pode subir. Tenho me disciplinado e sendo intencional em me tornar descomprometido. Escuta o que eu estou te falando. Em me tornar descomprometido com pessoas que não querem me ouvir.
Sabe, me perdoem se está parecendo arrogância da minha parte. Não, não é. Mas eu tomei essa postura de me ficar totalmente desestimulado a conversar com alguém que não está interessado na minha mensagem. E esses dias, quando eu vi aquele filme daquele pastor que foi batizar as pessoas, e o movimento gay estava na praia, mas ele foi batizar as pessoas. Eles estão do lado da praia, deixa eu ir para o outro lado, para eles não se sentirem afrontados. Depois os caras vieram tudo para cima dele, para falar dele, jogar pedra nele, cuspir nele, machucar o cara. E ele falou a seguinte frase: eu não vim aqui pregar para quem não quer ouvir, eu venho aqui pregar a palavra do Senhor para aqueles que querem ouvir. Sempre terá as palavras que caem na beira do caminho, sempre terá aqueles que estão cheios de pedra, sempre terá aqueles que estão cheios de espinho. Porém, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Sempre vai haver uma terra fértil em algum lugar. Sempre vai haver, é Deus quem faz. Mas eu tenho me tornado bem intencional. Começa a falar, começa a compartilhar o que Deus tem no meu coração. Não quer ouvir, só quer medir força, eu me calo. Até porque eu não quero medir força. Eu quero compartilhar o que Deus tem feito no meu coração e o que Deus tem falado no meu coração com relação à pessoa. Eu me calo. Eu estou me tornando disciplinado, intencional em não fazer o que Jesus ensinou a fazer. Quem me ensinou isso não foi pastor nenhum, ainda que o meu pastor escreveu no esboço isso. Mateus 7,6: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, o despedaçarão, ou vão te rasgar no meio. Quando você joga uma pérola, algo que é precioso, é valioso, e dá para o porco, ele come, que tanto faz aquilo dali. Tem tanta comida, aquilo dali vai junto. E como tudo que o ambiente do porco é lama, e é junto com todos os dejetos dele ali, ele come aquilo faz o efeito e joga fora e vai parar no chão como tudo. E ele começa a pisotear aquilo ali porque é o ambiente dele. Então como que você julga isso? O ambiente que o próprio animal cria é aquele. Então quando você dá a pérola, aquilo sai, aquelas patinhas, aquelas unhazinhas, aquela pérola entra ali dentro e não sai. Aí ele começa a mancar, e aquela pérolazinha no meio da unha do porco começa a inflamar o pé dele, e ele começa a pisar, e começa a doer, começa a sangrar, e infecciona tudo, e ele olha, o que tem lá? A pérola. E o que ele vai pensar? Foi ele que me deu. Ele volta e te dilacera. Jesus nos ensinou a não abrir os nossos tesouros para quem não valoriza o que Deus faz na tua vida. Eu tenho me tornado muito disciplinado. Eu tenho tentado ser intencional em me disciplinar a não fazer mais isso. Eu amo todos. Eu tenho meditado num tema chamado discipulado de 1 Coríntios 13. Mas irmãos, água se dá para quem tem sede, comida se dá para quem está com fome. É difícil querer encher algo que já está cheio. E o Espírito Santo é suave, ele é gentil. Eu quero te ensinar, querido. Certa vez um pastor veio nos procurar e queria muito aprender com a gente. E pai, como é que vocês fazem? Que top, que legal, e bababá, e veio. Falei, poxa, legal. Aí foi conversar com um discípulo meu falou assim, pastor, não tem como ensinar o cara sabe tudo, o cara já está cheio. Eu falei, beleza, chegou minha vez de conversar com ele. Foi lá em casa, café e tal. E aí, irmão, que nós podemos te ajudar? Estamos aqui, queremos aprender e tal. Ótimo, glória a Deus. Então, como é que vocês fazem isso? Nós fazemos assim. Isso nós fazemos de outro jeito. Tá. E isso aqui com esse braço, assim, não, isso aí a gente faz assim, pai é top, uau. E o cara só falava dele. Eu fico falando, pergunta, cara, afinal de contas, o que você veio fazer aqui? Você está tão cheio. Pastor, quem sabe ele foi te ensinar. Não, eu não fui procurar ele. Eu tenho um pastor que me ensina.
Eu tenho um discipulador que às vezes não é na embalagem que eu queria. Olha aqui, às vezes não é na embalagem que você queria, mas é o perfume que você precisa. Às vezes a roupa que ele usa não é a roupa que te agrada, mas a essência do coração dele é aquilo que talvez falta para você adquirir a vida de Deus. Talvez a forma simples de falar não seja a forma polida de um eloquente que você gostaria de ouvir, mas é a simplicidade e singeleza do amor de Jesus, do coração dele, que você precisa aprender. Nós precisamos aprender a ser humilde como Jesus. E para encerrar, irmãos, a cura da síndrome. Primeira coisa, reconheça que você tem e se arrepende. Reconheça que de repente você não está ouvindo as pessoas certas, porque juntarão mestres para si segundo as suas próprias cobiças. Você já direcionou o teu ouvido, porque aquele tipo de discurso alimenta o teu ego. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. A palavra de Deus, ela sempre vai nos exortar, e ela sempre vai nos corrigir, ela sempre vai nos direcionar, sempre. O verdadeiro amor corrige, exorta, admoesta. A sã doutrina é assim. Reconheça que você tem essa síndrome da surdez deliberada e se arrependa. Segundo, desça desse pedestal de orgulho e presunção que talvez você se encontre agora. Nem porque eu faço. Talvez está na hora de você parar de fazer e começar a ouvir mais. Porque de repente no ouvir, quando você voltar a fazer, será muito mais eficiente. E deixa de ser uma obra de palha e de madeira e passa a ser uma obra de pedras preciosas ou de ouro, que são só essas que vão permanecer. Quem sabe você faz demais, mas faz para você, não está fazendo para Jesus. Desça do orgulho. Talvez a pessoa não esteja passando a mensagem da forma que você queria. Mas ele não é gracioso não falar. Ele não falou com amor e carinho. Quem sabe está precisando se amadurecer um pouco mais. Quem sabe para quebrar essa dureza do teu coração precisou ser mais incisivo, precisou ser mais reto, mais direto. Não foi com tanto amor. Olha, querido, com muito amor e carinho, se você quiser obedecer Jesus. Talvez tenha sido assim: para de resenha, rapaz, se converte e vire homem. Talvez tenha ouvido dessa mensagem e magoei. Pô, vai e fala: olha, eu recebi aquela mensagem, obrigado, curou minha vida, mas pô, você podia ter falado de uma forma mais leve. Simples. Simples. A embalagem nós podemos desprezar, o que importa é o conteúdo. 3, aproveite as oportunidades que a vida tem lhe dado. Aproveite. Pessoas sábias sabem sugar as pessoas experientes. Aprenda. Pastor, se o senhor não vier me visitar, eu vou morrer. Então quer dizer que quando você estiver doente, você vai ficar sentado em casa até o SAMU chegar? Procure, seja humilde, peça ajuda, aprenda. Mas eu vou ficar aqui, quero ver se me amam de verdade. Vou ficar aqui morrendo. O cheiro já está chegando longe já, mas está ali. Meu irmão, ande, fale, peça. Talvez está acontecendo isso, sabe para quê? Porque talvez Deus chegou no ponto para tratar a sua humildade. Talvez chegou no ponto de Deus tirar você daquele lugar de presunção que você se colocou. Está querendo que você vá atrás, pedir ajuda. Faça isso o mais rápido possível. Não perca essa oportunidade. Quem muito fala, pouco ouve. Quem pouco ouve, pouco aprende. E quando paramos de aprender, começamos a morrer. Uma característica de pessoas sábias é que elas ouvem mais do que falam. E 4, fique de pé por gentileza, para encerrar o culto.
fala decisão. Mas assim, arruma as costas, firmeza. Irmãos, sabia que o reino de Deus, ele é feito, ele é implantado com pessoas que não estavam fracas, estavam mortas. Mas o Espírito de Deus nos traz vida, força, autoridade, poder. O Espírito que está em nós não é um espírito de covardia, é um espírito de poder, de amor, de força. Então isso requer de nós uma atitude. Quarta coisa, você ser curado dessa síndrome. Saia da roda dos escarnecedores e venha para a roda dos esclarecedores. Irmãos, esclarecedores não é fugir do problema, é sentar e vamos resolver o problema. Esclarecedores. Quando um homem, uma família, pessoas maduras sentam para resolver problemas, eles ouvem a mensagem, sim, mas muito mais o coração do irmão. Aproveita a oportunidade, sai da roda dos escarnecedores, aprenda a ser seletivo, não somente de assunto, mas também do que você ouve. Pastor, mas a igreja não era para todo mundo falar a mesma língua? Não, isso foi lá em Babel, irmão. Nós temos que ter o mesmo proceder e o mesmo parecer. Proceder o que? Santo. Ter o amor que procede de um coração puro, ter uma boa consciência, ter uma fé não fingida, ter o meu irmão como superior a mim mesmo, não pensar de mim mesmo além do que convém. Igreja é lugar de amadurecimento, é lugar de crescimento. Igreja é lugar de nós tornarmos meninos em homens. Isso é igreja. É transformar dentro para que tenha efeito fora. É transformar pessoas para que nós possamos transformar uma cidade. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Seja seletivo, passe a ser intencional. Surdo são aqueles que não querem dar ouvidos, porque até para os que são fisicamente impossibilitados de ouvir, já existem métodos e técnicas de ouvir. A síndrome da surdez deliberada, ela acontece quando nós permitimos o nosso dedo começar a vir para os nossos ouvidos e fazer igual nós fazíamos quando nós queríamos discutir com os irmãos, né? O pai e a mãe a gente não fazia porque a autoridade não fazia, que levar um ofete na rosca do ouvido, ocupado 3 horas. Mas com o irmão que discutia, o que fazia? Blá, 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 blá. Em nome do Senhor Jesus, isso não está acontecendo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus que está na tua vida é um Espírito que te dá autoridade e que te dá domínio próprio para você reinar sobre as coisas deste mundo. Quer ser curado dessa síndrome, irmão? Reconheça que você tem e se arrependa. Desça do seu orgulho e da sua presunção. Aproveite a oportunidade que está sendo lhe dada e saia da roda dos escarnecedores e entre para a roda dos esclarecedores. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Esse culto foi mais um Tadel do que culto. Faça assim com as suas mãos. Pai, eu quero orar nessa hora. Amado Espírito Santo, essa mensagem é uma mensagem forte, Senhor. É uma mensagem que confronta sistemas de crenças. Mas, Pai, nós não cremos em outras coisas. Nós temos fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e na autoridade do nome de Jesus. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, no poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, eu mando embora todo espírito maligno que está causando surdez espiritual nos meus irmãos. Em o nome de Jesus, toda confusão seja dissipada pelo poder do céu, em o nome
nome de Jesus, Pai, desembainhamos as nossas espadas e rejeitamos, Senhor, todo espírito maligno, toda confusão mental, todo tipo de engano. Sai! Fala comigo, sai! Mais autoridade, mais força, sai! Fica de pé assim, ó. E fala, sai! Os meus ouvidos pertencem a Jesus e não a Satanás. Os meus ouvidos pertencem ao meu Rei, Jesus, o Filho do Deus vivo, autor e consumador da minha fé. Por isso, eu me coloco hoje diante de toda mentira e rejeito, expulso e não aceito no meu coração. Eu aceito apenas a palavra de Deus, que é de vida eterna. Aplauda o Senhor Jesus. Eterna, pra onde eu irei? É Ele somente. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Declaramos mais uma vez que só o Senhor é digno. Senhor, nós não queremos, Pai, deliberadamente nos tornarmos surdos, ainda que a urgência dos tempos, Pai, permanece de forma ainda mais clara. Então, Pai, que essa mensagem, Senhor, de exortação nos leve, Pai, ao arrependimento, nos leve a checar as nossas motivações, a rever, Pai, os princípios, a rever o que nós estamos ouvindo que está nos afastando da Tua vontade. Pai, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos trouxe para cá. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que a Tua voz seja ouvida, Pai, dentro do coração de cada irmão que está aqui. E que a voz deles possa ser ouvida dentro de suas casas. E que a voz das suas casas possa ser ouvida nas ruas. E que a voz das ruas de Guaratuba possam ser ouvidas, Pai, na cidade. E em nome de Jesus Cristo, nós declaramos e nós tomamos posse. Guaratuba pertence ao Rei Jesus. A minha vida pertence ao Rei Jesus e mais nada. Amém.